Ora viva, muito boa tarde, sábado sim, aqui é o seu espaço de debate, debate internacional, que nós trazemos assuntos geopolíticos para discutir com os nossos painelistas residentes. No entanto, começo já a saudar ao meu lado esquerdo o doutor professor Pangaia. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao debate internacional. Depois de um tempo, trazemos aqui este espaço ainda para descascarmos aquilo que diz respeito à geopolítica e acontecimentos além fronteira do nosso país. Boa tarde, professor Pangaia, seja bem-vindo ao debate internacional. Boa tarde, Francisco Supa, e agradecer à FTV pela oportunidade que nos dá para podermos partilhar aquilo que é a conjuntura internacional e, como sempre, dissertá-la com os acontecimentos domésticos moçambicanos. Hoje, como nós sabemos, no nosso país, 7 de setembro é dia da vitória, dia em que o governo português assinou o acordo denominado Acordo de Lusaka, na capital da Zâmbia, sobre o reconhecimento de um Moçambique independente, e se acordou também o progresso da transferência desses poderes. Tivemos ambas as partes que assinaram tal acordo e que, infelizmente, com tantas emoções, esse dia acabou, portanto, manchando pelas tantas mortes que ocorreram devido à confrontação de diversos grupos dentro da cidade de Maputo e, na altura, Lourenço Marques, e em várias outras cidades também ocorreram. Os números rondaram mais ou menos cerca de 3.000 mortes em face dessa questão dos primeiros 3 dias desse processo, depois do anúncio da transferência de poderes. Mais uma vez, houve falha no concernente a tal transferência de poderes para um único movimento, porque na altura havia vários outros intervenientes, partidos políticos que estavam a reivindicar a independência. No entanto, a transferência de poderes foi feita para a Frente de Libertação de Moçambique e, quando assim se procedeu, a Rádio Clube Moçambique acabou sendo ocupada por alguns partidos que constituíram uma aliança, como, por exemplo, a Coremo, Fumo, dentre vários outros, e que estavam notoriamente representados pelo Urias Simango, Joana Semião, estavam a representar e a difundir mensagens da liberdade de Moçambique, ocupando a Rádio Clube de Moçambique. Foi nesse contexto que, 3 dias depois, a Frelimo manda o seu locutor, protegido pelas tropas coloniais, para poder remover os ocupantes da rádio e a Frelimo ocupar a rádio. Começaram aí tanto a divulgar mensagens da ideologia da Frente de Libertação de Moçambique, e a partir daí anunciou-se que já havia amanhecido e nasceu uma nova era. Foi nessa altura em que houve muitos saques ao nível de Lourenço Marques, que é a cidade atual Maputo. Houve muitas perseguições, matanças, dentre várias outras situações. Foi o único país que teve essa situação. O Angola, que se esperava, pensava-se que teria maior confusão, porque tínhamos lá a UNITA-FNI lá, mas infelizmente a transferência de poder foi pacífica, e assim como Guiné-Bissau e vários outros países do tempo. Então era importante que nós relembrássemos isso, a nós, os moçambicanos, que hoje estamos em festa, o dia de vitória, dia em que o colonialista português reconheceu a independência do país, depois de mais de 400 anos, alguns dizem 500 anos, da colonização de Moçambique, e que passamos à independência. Exato, muito obrigado, professor Pangaia, por essa magnífica aula de história. Além de mais, eu esteve a acompanhar há minutos atrás algumas entrevistas, dentre os quais estudantes também, cidadãos moçambicanos, que estavam a tentar a trazer uma explicação desta data. Infelizmente foi uma pouquíssima vergonha que podemos acompanhar. E aqui está
a realidade de alguém que já viveu essa história, que passou por essas fases, vale a pena aproveitar. No entanto, vamos voltar ao nosso debate, porque a nossa missa de hoje, mesmo falar da geopolítica, mas era importante voltar ao passado para podermos descobrir os segredos do futuro. Passo à minha direita a saudar Dr. Saia. Muito boa tarde e seja bem-vindo ao debate internacional. Obrigado, boa tarde a Cílio Sopa, boa tarde Dr. Pangaia, boa tarde Dr. Alves, boa tarde nossos telespectadores que com certeza estão com avidez para acompanhar aquilo que são os acontecimentos que ocorrem a nível do sistema internacional. E como ponto prévio, gostaria de olhar para a cimeira que ocorreu China-África. Se formos a prestar atenção, sempre tinha havido cimeiras. É Portugal, África, Rússia, África, França, África, agora é China, África. E esses estados, na verdade, que convocam cimeiras, prometem certos valores aos estados africanos. Essa cooperação, na verdade, é salutar, mas em algum momento digo que são migalhas que esses estados querem dar aos estados africanos. A África, como berço da humanidade, é um continente muito rico, portanto tem muitos recursos, que se formos a prestar muita atenção, esses estados que rotulam-se de serem desenvolvidos, vêm buscar os nossos recursos e depois nos dão migalhas. Esses valores que estão a prometer é porque, na verdade, entendem que não. Nós temos que dar uma percentagem aos estados africanos. Não é culpa desses estados. Porque os estados africanos são soberanos. E nós, na qualidade de sermos soberanos, temos a autonomia de escolhermos as nossas amizades, com quem queremos manter as relações bilaterais, multilaterais. Mas o grande problema é que nós não nos colocamos como estados soberanos. Porque se somos soberanos e temos nossos recursos, temos que negociar os nossos recursos, tendo uma capacidade de barganha. Mas o que acontece é que nós celebramos acordos acima dos joelhos. É por isso que continuamos na situação sempre da pobreza. Existe uma narrativa por parte de alguns líderes africanos de que nós continuamos na pobreza porque as grandes potências não nos ajudam. Será verdade? Pode ser verdade assim como não. Mas o que acontece é que nós nos acomodamos na situação da dependência. Enquanto não munirmos de outras ferramentas para podermos confrontar aquilo que é a ideologia, o modus operandi, neste caso das grandes potências, nós sempre vamos continuar na situação da dependência com mão estendida. Exato, muito obrigado, Dr. Saia, aqui pelos pontos prévios, aquilo que realmente espelha a realidade moçambicana e do mundo lá fora. E também vou aqui ao encontro do meu lado esquerdo ao Dr. Mulungu. Muito boa tarde e seja bem-vindo ao debate internacional. Boa tarde a si, Luís Silva, boa tarde, Dr. Saia, e também igualmente ao Dr. Pangaia. E também para quem nos acompanha a partir de casa ou da sua plataforma digital, estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que foram os últimos fenómenos a nível do sistema internacional. Como ponto prévio, de facto, eu queria aqui resgatar as palavras do professor Pangaia quanto a esta data que é extremamente importante para o nosso Estado. Eu sou da opinião de que devia se disseminar essa informação nas escolas, ensinar o verdadeiro significado desta data às pessoas, que é uma data extremamente importante a par do dia 25 de junho para o nosso país, porque isto simboliza o dia da vitória
aquela data que nos livros do antigo sistema, tanto da 4ª classe ou da 5ª classe, vinha lá escrito dia do governo ou do governo de transição. De facto, foi uma vitória bem merecida. Esta é a conquista da revolução que a Frente de Libertação Nacional trouxe consigo depois de 10 anos nas matas a combater o colonialismo português. Eu trago aqui também, fazendo aqui uma ponte, falando já de Moçambique também, este é o meu ponto prévio. Falo exatamente da última celebração entre Moçambique e China, na vertente de combate ao terrorismo e também questões de segurança. Olhamos o pronunciamento do chefe do Estado, Sua Excelência Presidente Filipe Jacinto Nyusi, quando dizia aos moçambicanos que nós passaremos a ter uma cooperação bilateral com a China que visa exatamente ao treinamento dos nossos militares ou a capacitação do nosso capital humano com vista a combater o terrorismo e também de modo a trazer certas ferramentas que possibilitem uma segurança um pouco robustecida a nível da nossa costa, que é muito importante quando se trata de combate ao terrorismo. Bem, eu trago este ponto porque tenho aqui um ponto que é importante, que é a movimentação de Moçambique em prol de busca de soluções para este fenómeno que tanto tem agudizado nos Estados, sobretudo do ponto norte do país, quando olhamos para aquilo tudo que tem acontecido em Cabo Delgado. Bem, Moçambique se movimenta na expectativa de trazer soluções. Isso é um ponto importante, mas também é preciso olhar para esta busca de soluções. Quando falo de se olhar muito nessa questão de busca de soluções, é que não vejo a China como sendo um Estado com experiência a nível de combate ao terrorismo internacional. Temos Estados que têm uma larga experiência na questão de combate ao terrorismo internacional. É verdade que os teóricos de assuntos de informação e de inteligência advogam que aqueles Estados que não sofrem ataques terroristas é que têm mais capacidade de repelir o surgimento deste tipo de fenómenos ainda na fase de elaboração do ataque. Então é preciso também olhar isto também nessa vertente, mas eu não olho a China exatamente como sendo um Estado que sempre esteve muito engajado na questão de combate ao terrorismo internacional, porque no seu palmarés, a nível da sua história, não tem registros de facto de ataques terroristas no seu território e também de combate junto aos outros Estados a nível internacional de combate deste fenómeno. Então, eu acho que se calhar bem, podemos provavelmente aproveitar, e muito bem, deste fator de treinamento dos militares a nível nacional, fornecimento de equipamento e também a nível da costa, porque a China neste momento é uma potência naval com mais equipamentos comparativamente aos Estados Unidos da América e a Rússia. A China é que tem mais equipamento naval, mas também salta à vista essa questão de experiência, combates a nível do próprio mar ou também da segurança. É verdade que pode ter a experiência de facto no policiamento ali no Mar do Sul da China, que a China de facto tem demonstrado uma certa robustez, uma certa eficácia naquilo que é o policiamento a nível do Mar do Sul da China. Mas é preciso compreender que a China tem, se calhar, tido poucas experiências em termos de cooperação nestes ramos com Estados, além da sua própria fronteira, porque quando olhamos para essa questão de segurança a nível internacional, é preciso compreender que a China ainda é um Estado que não tem muita palavra e ainda não tem um espaço notório. Temos Estados como a própria Rússia, temos Estados como os Estados Unidos da América, que já de facto têm demonstrado que eles têm uma palavra a nível internacional quando o assunto é o combate ao terrorismo ou combate a qualquer tipo de fenómeno que viola de facto o direito internacional. Certo. Então estamos aqui a olhar para a China
na vertente positivista, em parte, como Estado moçambicano, que de facto precisamos solucionar este mal que tem nos assolado, mas estamos aqui também a suspeitar se calhar, esta incapacidade que a China poderá demonstrar no campo de atuação devido a esta falta de experiência. É verdade que para o Teatro Norte nós já tivemos aqui a Rússia, o grupo Wagner concretamente, teve as suas dificuldades e acabou abandonando o Teatro Norte, e agora temos a China. E não esquecer que temos lá o Ruanda. Então nós estamos aqui numa caminhada de acumulação de parceiros para combate ao terrorismo que de facto no final do dia nos estão a trazer resultados satisfatórios ou resultados esperados para o lado moçambicano. Mas era preciso compreender que essa busca por novos parceiros para o combate ao terrorismo demonstra de facto que o Ruanda, que está lá, não tem conseguido de facto trazer resultados satisfatórios. Daí que há esta movimentação por parte do Presidente da República e a sua equipe com vista a trazer estes resultados. Exato, muito obrigado. Sim, desculpa, mais um ponto prévio que é um pouco curto. Queria de facto falar da questão do apoio expressado pelo Sr. Vladimir Putin publicamente. Ele expressou que apoia a Kamala Harris como candidata à presidência dos Estados Unidos da América. Eu acho que faltou um pouco de seriedade por parte do presidente russo quando expressou essas palavras, tanto que ele próprio caía em gargalhadas a falar isso, e em seguida vimos ali o auditório também a entrar em gargalhadas. Isso demonstra que ninguém levou a sério, é mais uma piada do Sr. Vladimir Putin, é na ordem de querer puxar o eleitorado para um lado em que se pensava que ele não estava. Então, esta é a famosa teoria de pescar à esquerda e virar à direita. Nós sabemos que o Moscou apoia expressamente o presidente Donald Trump, como aconteceu em 2016, para estas candidaturas. Agora, é de facto, a partir do momento que nós percebemos que o Sr. Vladimir Putin falou do apoio ao presidente Biden, mas como desistiu, agora estamos a apoiar a Kamala Harris, começamos a perceber que é um pouco sarcástico por parte do Sr. Vladimir Putin. Então, só queria comentar também em torno deste ponto que não pode se levar muito a sério. Moscou, independentemente do governo que for a se instalar na Casa Branca, eles estão cientes de que a guerra na Ucrânia vai continuar e a ameaça às suas fronteiras também vai continuar, e que de facto a sua posição ela não vai sofrer de facto uma alteração. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu, por trazer esses pontos prévios, por mais que tenham sido longos, mas são necessários para o nosso programa que vamos discutir, até porque a questão da guerra da Rússia, Ucrânia também são destaques no nosso programa. Mas para já eu vou começar com o nosso prato mais quente do dia 2 do debate internacional, e para quebrar o gelo, eu começo mesmo com o Dr. Saia. O nosso primeiro tema fala da visita do Vladimir Putin à Mongólia. Sabemos que Mongólia também é um país que faz parte do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, e ainda em março de 2023 o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão a nível internacional contra a figura do Putin. E em setembro, melhor, neste ano, no início de setembro, Putin faz uma viagem oficial, uma visita oficial à Mongólia, e foi recebido ali com uma pompa, podemos dizer assim, teve uma recepção calorosa. A questão para quebrar, na sua opinião, Dr. Saia, acha que a Mongólia devia ter cumprido o mandato de prisão, prender a figura do Vladimir Putin, e se não o fez, quais foram as razões por detrás do não cumprimento deste mandato, uma vez que Mongólia faz parte do Tribunal Penal Internacional e também tem relações econômicas com a Rússia? Como que olha para este cenário? Bom, é tão interessante. Mas para quem estudou relações internacionais, existe uma teoria chamada chama-se realismo.
em que defende que os Estados são egoístas pela sua natureza. O que significa que qualquer Estado é livre de tomar as suas próprias decisões. Qualquer Estado pode rasgar um certo acordo para proteger os seus interesses nacionais. Olha, se formos a olhar aqui para aquilo que é a localização da Mongólia, Mongólia está entre Rússia e China. O que significa que mantém uma relação histórica com a Rússia e mantém uma relação comercial com a China, mas também compra muito petróleo, neste caso da Rússia. Portanto, depende mais da Rússia em matéria, neste caso, de petróleo. Agora, qual é o argumento que Mongólia deu quando foi questionado o porquê de não ter prendido Vladimir Putin? Disse que não, nós dependemos da Rússia. Portanto, não tínhamos como executar essa missão. Pode ser uma narrativa. Mas há um aspecto muito importante aqui que nós temos que trazer. Já existe uma percepção muito clara por parte de alguns Estados, neste caso, de que o Tribunal Penal Internacional só serve meramente para julgar os líderes fracos ou os líderes africanos. Porque se formos acompanhar aquilo que é a atuação do próprio TPI, tem tido uma dualidade de tratamento. Emitiu-se um mandado de captura internacional contra o Vladimir Putin. É verdade que, olhando para aquilo que é a questão dos direitos humanos, violou os direitos humanos. Porque a partir do momento em que levou crianças da Ucrânia para a Rússia, estava, neste caso, a violar os direitos humanos daquelas crianças. Porque aquelas crianças são ucranianas, portanto, a partir do momento que são transportados para a Rússia, na verdade havia uma tendência de incutir naquelas crianças de que a Rússia é o melhor comparativamente ao seu país original. Mas há um outro aspecto que não pode ficar de fora aqui. A questão, neste caso, da posição da Rússia, das capacidades da Rússia, fez com que Mongólia não executasse essa missão. Nós já dissemos aqui várias vezes que a Rússia, apesar de ser anão economicamente, é um gigante militarmente. Recordo-me quando houve cimeira na África do Sul dos BRICS e a África do Sul demonstrou pretensão de acolher a figura de Vladimir Putin. E o mundo ocidental gritou e o Putin acabou não indo lá. Alguns disseram que não, porque a África do Sul poderia prender o Vladimir Putin seguindo aquilo que é a ordem, neste caso do TPI. Olha, estamos a falar de Vladimir Putin. Se a Rússia não foi lá, é porque, na verdade, não queria colocar a África do Sul numa situação de desvantagem. Porque o mundo ocidental poderia impor sanções e isso colocaria em perigo aquilo que é o desenvolvimento, neste caso, da África do Sul, diferentemente da Mongólia. Porque Mongólia não depende muito do Ocidente nem dos Estados Unidos, mas depende mais da China e da Rússia. É verdade que não mantém apenas relações de cooperação com esses 12 estados. Mantém uma relação de cooperação com os outros estados. Mas esses estados são muito fundamentais para a própria segurança da Mongólia e para o desenvolvimento econômico, neste caso, da Mongólia. Há um aspecto muito importante aqui. Se formos a olhar para aquilo que é o Estatuto de Roma, no seu capítulo 27º, no número 2, não protege o líder, mesmo estando em exercício, quando é emitido um mandato de captura internacional. Mas neste momento o acordo foi vilipendiado. Então, isso leva-nos a uma introspecção de que os Estados membros do TPI precisam de redesenhar aquele acordo. Porque, olha, o TPI tornou-se uma coisa tão inferior comparativamente àquilo que são os interesses norte-americanos. Quando são os interesses norte-americanos, na verdade a ação é mais violenta. Então, o que significa que o TPI só serve meramente para punir aqueles estados mais fracos.
Então, está a querer dizer aqui que se for um outro Estado emitir um mandato de, por exemplo, contra um presidente, vamos imaginar um presidente norte-americano, este mandato do tribunal está reduzido a zero, vai para a nulidade. É que o TPI nunca vai se atrever também a emitir um mandato de captura internacional contra o presidente dos Estados Unidos. Nós acompanhamos em 2011, quando houve a invasão da Líbia. E depois, o Muammar Gaddafi, na véspera do término do seu mandato, saiu a dizer que não, o ataque à Líbia foi um grande erro. Se foi um grande erro, por que não foi chamado pelo TPI para responder pelos crimes que causou, neste caso, na Líbia? A Líbia era um povo, era um Estado estável, mas hoje é um Estado falhado, tem mais de um governo. Olha, em direito existe um princípio, o nebis idem. Porque, olha, o filho do Gaddafi cometeu crimes na Líbia, isso em 2011. Foi julgado na Líbia, condenado na Líbia, depois absolvido na Líbia. Mas o TPI emitiu um mandato de captura internacional. Por quê? Cometeu crimes dentro do seu próprio território. Foi absolvido. Então, o TPI é um órgão falhado que, na verdade, deveria desaparecer. É por isso que alguns estados africanos já estão a perceber que aquele órgão só serve mesmo para criar instabilidade nos estados fracos. Exato, muito obrigado, Dr. Saia. Eu vou mesmo com o Dr. Pangaia. Dr. Pangaia, estamos nessa situação em que a visita de Putin marcou, nesta data, uma história para a Mongólia. Como que olha para o posicionamento do presidente mongol, o Kachin, que não cumpriu com o mandato de prisão de Vladimir Putin? Não, acho que esse devia ser o exemplo de muitos outros países para não poder sufocar os interesses nacionais de forma a salvaguardar interesses alheios. Nós estamos a ver hoje a Europa está a entrar em colapso precisamente por estar corolado aos Estados Unidos da América. Perdeu o mercado de gás barato da Rússia precisamente por causa desse cenário. Estão a comprar o gás americano, dentre vários outros lugares, a preços extremamente altos. Tiveram que entrar em complô para sanções contra a Rússia. A Rússia recentemente acabou fechando o espaço aéreo para a circulação dos aviões, portanto, da Europa. A Europa hoje está a gastar milhares de recursos para cumprir as rotas tradicionais, porque não pode, portanto, usar os seus da Rússia. Então, era preciso que cada Estado ele pudesse ver aquilo que é benéfico para seus interesses. Não foi a regra a decisão da Mongólia de não ter cumprido o mandato de captura do presidente russo, tendo em conta a dependência econômica que existe com aquele Estado. Recentemente, nós sabemos que até agora, no território da Ucrânia, ainda passam gasodutos para abastecer a Hungria, a Turquia, dentre vários outros países europeus. E que a Ucrânia não pode interromper aquele abastecimento, porque tem também o apoio desses países em algum momento. Então, Zelensky já foi chamado a atenção que se você interrompe o fornecimento de gás a nós aqui, você está a lutar contra nós. Então, até este momento, o Zelensky está entre a espada e a parede, se pode ou não poder interromper aquele gás, porque também está a alimentar o esforço de guerra de Putin com gasodutos que passam pelo seu território. Ele não pode tomar a decisão de interromper, porque perde aquilo que é a cooperação com os amigos dele. Então, a decisão da Mongólia tem muito a ver com os interesses nacionais. E não seria suicídio que a Mongólia tivesse, de um momento para o outro, romper as relações com a Rússia devido a esse cenário. É muita pena também que está a acontecer com o Tribunal Penal Internacional, o mesmo cenário que está a acontecer com as Nações Unidas. Essas instituições tornaram-se caducas, que em algum momento não estão a servir
para a sociedade, que era importante que se pudesse redesenhar essas instituições. TPI não pode estar ao serviço dos Estados Unidos apenas. Estados Unidos, como o Dr. Saia dizia aqui, já cometeu vários crimes, não é? Quem são os que invadem outros territórios? São os Estados Unidos. Quem são os detentores da economia no mundo? São os Estados Unidos. Quem são aqueles que, dia após dia, têm estado a desmontar governos que quando eles não estão no governo? São os Estados Unidos. Então, e em nenhum momento o Tribunal Penal Internacional condenou esses Estados. Agora estão a tentar querer acionar o mecanismo de julgamento do Maduro na Venezuela, a dizer que está a cometer um terrorismo de Estado e por conseguinte, tem que ser condenado no Tribunal Penal Internacional e que possa ser condenado para ser preso. Quer dizer, temos esse cenário todo em que o TPI está aí ao serviço de um determinado grupo. Por isso que Lula da Silva questionou, mas por que o Brasil é um signatário do Tribunal Penal Internacional, a China não está lá, a Rússia não está lá, dentre vários outros países? Eu gostaria, dizia o Lula, eu gostaria de perceber melhor isso. Qual foi a intenção do Brasil de assinar esse acordo e por que os outros países, potências mundiais, não estão nesse acordo? Está aí como se chama? O Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Estamos a falar agora com cerca de 40 mil mortos na Palestina. Mas tentaram ali uma condenação no Tribunal Penal Internacional, mas não foi decretado a busca e captura de Benjamin Netanyahu, porque tantas pessoas que ele matou até agora, e até agora continua a poder matar. Mas, infelizmente, é o que o mundo está passando. Então, professor, acontece que esta decisão de Mongólia não prender o Vladimir Putin pode aqui ser considerado como se fosse um enfraquecimento do Tribunal Penal Internacional ou da Justiça no seu todo? Mas olha, eu que estava a dizer que o Tribunal Penal Internacional já é inútil há bastante tempo. Muitos já descobriram isso. Robert Mugabe, aqui no Zimbábue, nas Nações Unidas, criticou severamente aquele organismo já há vários anos atrás. O Muammar Gaddafi igualmente condenou aquele organismo. Só para uns que ainda não conhecem aquilo que o Tribunal Penal Internacional faz, pode constituir um enfraquecimento. Mas o Tribunal Penal Internacional já está enfraquecido e perdeu a sua credibilidade. Praticamente, que se os outros países ainda estão lá, é numa questão de ter medo de ser sancionados. Não é? Porque sabem de que se eles se retiram daquele organismo, por detrás disso aparecem as sanções. Fecham todos os caminhos para que esses países possam se desenvolver. Como forma de poder dizer, olha, se você não faz parte desse grupo aqui, você é condenado a ser pobre. A razão pela qual hoje acredita-se que todos aqueles países que estão ao lado da Rússia, China, eles estão condenados à pobreza. Mas essa pobreza é fabricada, porque todos aqueles países que estão nessa situação, que têm relações comerciais com a Rússia hoje, são na linha preta, aqueles que estão condenados a poderem cooperar com os outros países. E como é que você vai poder desenvolver com todos os processos de cooperação fechados, você sozinho, aquilo que está acontecendo, por exemplo, hoje na Venezuela? Não é possível. Muito obrigado, professor. Antes de ir para o Dr. Mulungu, eu vou dar mais um pouco de tempo para o professor Pangaia, vi que, aliás, Dr. Saia, vi que há uma pretensão. Dr. Mulungu, eu venho e vou fechar mesmo contigo para este tema. Dr. Saia, eu volto ainda contigo. Qual seria o posicionamento, nesse caso, do Tribunal Penal Internacional para poder levantar aquilo que é o seu reconhecimento, aquilo que é o seu verdadeiro papel? Bom, é que o Tribunal Penal Internacional não tem nenhuma autonomia, porque para prender alguém que, na verdade, emitiu-se um mandado de captura internacional contra esse indivíduo, tem que ser um Estado a executar essa captura. Mas acontece que, para o caso da Mongólia, entendeu que não havia condições de prender a figura de Vladimir Putin. Porque, na verdade,
apesar de muitas narrativas que nos são trazidas, existe uma percepção, existe uma lógica daquela guerra. Também existe a percepção de que a NATO estava violando, neste caso, o acordo que foi celebrado no passado. Neste caso, querendo cercar a Rússia, colocando em perigo a segurança da própria Rússia. Então, esses Estados não podem ser indiferentes, estão aqui a demonstrar uma questão de solidariedade. É verdade que não é de uma forma expressiva, mas através das ações. Neste caso, protegendo aquilo que são os interesses da Rússia, porque os interesses da Rússia, em algum momento, acabam beneficiando esses Estados que são membros do TPI. E se for um Estado que não é membro do TPI, imaginemos numa situação dessa que Mongólia não fosse um Estado que é membro de TPI. Não haverá tanto barulho. Não haverá tanto barulho porque esse Estado não teria nenhum vínculo com o TPI, portanto, não teria a obrigação de prender a figura de Vladimir Putin. Mas, conforme eu disse, mesmo esses Estados que são membros do TPI, que o Vladimir Putin em algumas vezes cancelou suas viagens e acabou delegando o Sergei Lavrov e outros ministros relevantes no governo da Rússia, não porque o Vladimir Putin poderia ser preso lá, porque, olha, Putin é um homem muito forte e esses Estados não poderiam fazer isso. O que poderia acontecer é que poderia ocorrer aquela expressão que tantos gostam, stick and carrot. Portanto, ameaça ou recompensa. Exato. Portanto, aqueles Estados que não cumprem com as recomendações do mundo ocidental, portanto, acabam recebendo o pau, acabam recebendo sanções e colocaria em perigo aquilo que é o desenvolvimento desses Estados. Agora, Rússia não quis que isso acontecesse, porque a Rússia, apesar de estar numa situação de guerra e de ter sofrido, ou estar a sofrer sanções, conseguiu controlar ou consegue, neste caso, contra-atacar as sanções. Mas esses Estados, membros do TPI fracos, portanto, não conseguiriam reverter o cenário. Interessante. Eu acho que os nossos telespectadores estão a perceber muito bem. Esse assunto é um assunto mesmo que diz respeito a que nós vamos trazer e discutir. Vamos descascar para ficar telespectador. E como eu gosto sempre da intervenção do Dr. Mulungu, ele tem uma forma de intervir. Eu vou fazer 3 questões em simultâneo, mas uma de cada vez. No entanto, Dr. Mulungu, qual é o seu posicionamento em relação a este assunto? Bem, em relação a este assunto, eu queria aqui puxar aquilo que foi conhecido como debate paradigmático nas relações internacionais. Exato. Este debate era em torno daquilo que são os atores das relações internacionais. Quando falamos de atores, numa primeira fase eram conhecidos somente os Estados como atores das relações internacionais. Mas com a evolução das relações internacionais, houve necessidade de incluir outros atores como organizações internacionais e algumas multinacionais. Então, estes novos atores é que de facto começam a criar aqui uma espécie de embaraço para aquilo que é o processo nas relações entre os próprios Estados. Quando olhamos para o Tribunal Penal Internacional, ele é um ator das relações internacionais que, de facto, estamos a ver que nesta fase das relações internacionais está sendo vilipendiado, está aqui a demonstrar a sua insignificância quanto ao seu papel. Por quê? Porque é um órgão que foi criado com objetivos não muito claros, porque não conseguiu, de facto, ser imparcial naquilo que são as suas operações. E o outro, sim, é que é um órgão que também depende daquilo que é a força do próprio Estado ou a boa vontade do próprio Estado para executar aquilo que são os seus mandatos de busca e captura. Então, quando olhamos para o TPI, olhamos para um órgão com limitações. Agora, por que este órgão tem limitações? E o que trazem essas limitações? Trazem cenários como estes, em que nós temos um Vladimir Putin que viaja à Mongólia, e há uma pressão internacional. Quando digo internacional, estou a falar da Europa, a União Europeia e o próprio Estados Unidos da América. Mas os Estados Unidos da América, de facto, demonstrou uma certa compreensão aquilo que é o posicionamento da própria Mongola quanto a esta questão. Porque, de facto,
a ida do presidente Vladimir Putin na Mongólia, eu acho que já era conhecido a nível dos Estados ocidentais. E o comentar depois da sua chegada à Mongólia devia ser detido é de facto uma forma protocolar de sujar as páginas dos jornais só para o inglês ver, como tem se dito, mas eles já sabiam que de facto não iria se consumar essa detenção devido àquilo que é conhecido como a capacidade da própria Rússia para lidar com qualquer tipo de adversidade a nível do sistema internacional. De recordar ou de trazer aqui um cenário. Se de facto a Mongólia tivesse detido o senhor Vladimir Putin, a Rússia podia olhar isto como uma violação à sua soberania. E esta violação à sua soberania como cenário ia trazer aqui uma crise diplomática. E esta crise diplomática, ela de facto ia girar em torno de uma espécie de umas chamadas de atenção na vertente desta Mongólia libertar o senhor Vladimir Putin ou vai sofrer sanções. E essas sanções não iriam advir em jeito subjetivo, aquilo que nós temos visto, as sanções econômicas. Sim. São intangíveis, mas iria ser do jeito material. O material é que a Rússia podia mandar mísseis para a Mongólia. E a Mongólia está numa posição geográfica vulnerável para um ataque vindo da Rússia, porque a Mongólia está nas costas da China, está nas costas da Rússia. Então está nas costas de 2 estados que têm um memorando de troca de informação sem precedentes. Ou seja, ali não há de facto uma espécie de zonas de penumbra para aquilo que é a troca de informação e atuações por parte desses 2 estados. Então a Mongólia ficaria numa encruzilhada, ficaria no meio de 2 colossos de facto a tentar cumprir um mandato internacional. Então aqui entramos para os Estados como atores, como falava o Dr. Saia, que os Estados são os atores unitários das relações internacionais e que as relações internacionais, por sua vez, não têm uma entidade com capacidade de impor a ordem. Então o TPI não tem esta capacidade de impor a ordem. Por quê? Quando é um Estado com capacidade, como a Rússia, na pessoa do senhor Vladimir Putin, eu acho que os telespectadores devem ter visto só a escolta que levou o presidente da Rússia para a Mongólia. Muito interessante. Além de ser interessante, é que só estados como Moçambique e se calhar a própria Mongólia não têm aquela capacidade. E se calhar aqueles caças que nós vimos, eles não têm no seu arsenal. E de recordar que um dos caças carrega consigo material nuclear. Ou seja, há ali possibilidade de lançamento de um míssil nuclear enquanto se ganha tempo para recolher o senhor Vladimir Putin para o seu território. E o que advém depois de chegar ao seu território, só Deus sabe o que pode acontecer. Então, esses são os possíveis cenários. Agora, eu acho que a Mongólia agiu de facto como um Estado responsável, gosta dos seus cidadãos, não quis de facto criar atritos com a Rússia, que é um Estado vizinho, para de facto satisfazer aqueles que estão distantes, que são de facto Estados ocidentais. A mim pareceu-me muito razoável o posicionamento norte-americano quando a compreensão daquilo que era a decisão da própria Mongólia. E de recordar que o próprio Estados Unidos da América não é signatário do TPI. Então, tanto a China, tanto a Rússia, tanto os Estados Unidos da América são estados que não são signatários. Então, significa que sabem que aquele órgão não tem uma relevância para as relações internacionais. No fim, o que vinca é o interesse do Estado. Exatamente. Muito obrigado, Dr. Mulungu, por este ponto. Eu percebi hoje que não há dissonância quanto ao posicionamento da Mongólia, mas há um outro aspecto muito interessante que eu não queria deixar de ficar, porque é do interesse dos telespectadores acompanhar essa situação que está acontecendo ultimamente em África, no que diz respeito ao Níger, Burkina Faso, entre outros países como Mali, por exemplo. São países irmãos
de Moçambique, mas também espelham aquilo que é o dinamismo da política. Nos últimos dias houve um pronunciamento do legislador norte-americano, o Matt Gaetz, que fez umas declarações um pouco polêmicas, ameaçando aqui uma ação militar contra o Níger. Ele criticou duramente os 3 líderes de Níger, Burkina Faso e do Mali, mas também disse que haveria aqui uma suspensão da ajuda dos Estados Unidos e que poderia retirar aqui os militares, ou melhor, as tropas americanas na região. Olhando para os Estados Unidos, olhando para a África, sobretudo nesses 3 países, a quando da ameaça dos Estados Unidos na pessoa do legislador, na pessoa do Matt Gaetz, contra o Níger, quais são as medidas que poderiam ser aplicadas aqui para restaurar aquilo que é a interferência dos Estados Unidos para com os países africanos? Bem, a curto prazo e se calhar a médio prazo não vejo medidas eficazes para lidar com esse tipo de interferência norte-americana, porque a interferência norte-americana ela é uma interferência que é feita fora da vontade dos Estados, ou seja, os Estados Unidos da América, pela sua grandeza a nível do sistema internacional, tem a capacidade de estar onde quer e no momento que precisa estar. Então, sempre terá uma mão norte-americana dentro daquilo que é o Estado do Níger, mas sobretudo naquela zona do Sahel. É importante compreender que a zona do Sahel agora virou uma zona de rebeldes. Quando digo rebeldes, é que são rebeldes ao sistema internacional naquilo que é a sua configuração. O sistema internacional foi desenhado para, de facto, obedecer aquilo que são as pretensões do Ocidente coletivo no âmbito das suas ações ou da implementação da sua política externa. Então, aparecem-se estados como o Níger, como o Mali, como o Burkina Faso, a de facto piscar à esquerda aquilo tudo que foi estabelecido pelos Estados ocidentais. É verdade que, em parte, é uma arma que a Rússia preparou ao longo deste tempo como forma de sancionar os Estados ocidentais por tudo aquilo que tem feito para consigo dentro do contexto da guerra entre a Ucrânia e a própria Rússia. De recordar que são várias as sanções. São sanções que qualquer Estado normal a nível do sistema internacional já estaria numa situação de Estado falhado. Mas a Rússia, se calhar, estamos aqui a pensar assim, pela sua robustez, se calhar se preparou para esse tipo de sanções e por isso que observamos essa instabilidade quando o assunto é relações entre o Ocidente e Estados do Sahel. Ou seja, a zona que mais era explorada pela França, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, que canalizava recursos extremamente valiosos para aquilo que é o seu desenvolvimento, está nas mãos ou está no controle da Rússia, mas de uma forma aparentemente independente, porque houve o golpe de Estado, depois tem lá a população propriamente que pede a permanência da Rússia naquelas zonas. E quando vimos ali a população hastear a bandeira da Rússia, ou seja, há uma legitimidade para com a Rússia naquela zona. Mas esta legitimidade, ela de facto foi preparada, ela foi imposta àquelas populações por parte desta Rússia. É um jogo extremamente importante que a Rússia está a jogar. Então, as medidas como tal, que os Estados Unidos, como forma de travar esta aproximação norte-americana, que é vista como não benéfica naquela zona, elas de facto não irão se efetivar por aqueles Estados, porque são Estados que ainda não têm capacidade de ter um controle total do seu território. Então, não tendo controle total, ainda haverá grupos que serão patrocinados pelos Estados ocidentais para desestabilizar ou para, aos poucos, tentar recuperar o seu território ou fazendo ataques de desestabilização. Quando olhamos, ainda tem solto o grupo Tuareg, ainda tem algumas milícias ali dentro daqueles territórios na zona do Sahel que ainda fazem algumas incursões. De recordar que há 2 semanas houve um ataque que culminou
com a morte de boa parte dos militares do grupo Wagner. Então isto, de certa forma, demonstra que o Ocidente, por sua vez, está presente no jogo, não está adormecido, está de facto a controlar todo tipo de cenários ali dentro, porque já estão a começar com aquilo que foi conhecido também como Revolução Jasmim, já perderam a Tunísia, o Marrocos e também já iam perder a Argélia. Apesar de que a Argélia neste momento está numa situação nas suas relações internacionais em que tem abertura para quase todo tipo de atores, não tem uma definição clara quanto ao grupo a seguir neste momento. Então aparece ali como um player que de facto demonstra uma certa vulnerabilidade, mas quanto ao Egito, o Tunísia, Marrocos, são estados que já têm de facto posições definidas. Isto incomoda o próprio grupo ocidental e principalmente os Estados Unidos da América, que vem perdendo a sua influência naquele estado. Um estado poderoso como nos Estados Unidos da América não pode perder uma influência a este ritmo. Isto demonstra que há um colapso dentro da própria América, sobretudo para questões de política externa. E é preciso sentar e redefinir por parte da Casa Branca. Por isso que hoje tens atores, de facto, como o senhor legislador que falou, o Matt Gaetz. O Matt Gaetz, que aparecem, de facto, a falar de uma certa intervenção militar em estados distantes daquilo que são a aproximação a uma certa ameaça para aquilo que é ao próprio território norte-americano. Então se percebe aqui que há uma dissonância em termos de ideias. Estados Unidos da América vai surgindo lá vários atores que tentam se levantar contra alguns estados que se movem ao contrário daquilo que são os interesses norte-americanos. De recordar que no cenário da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, você tem o Martyanov, o Mai Grego, tem vários atores lá que estão contra. O Mai Grego foi um general extremamente importante naquilo que foi conhecido como invasão ao Iraque. Então, se essas figuras estão a se levantar contra o posicionamento norte-americano, significa que alguma coisa não está bom dentro do próprio território. Então, é preciso aqui se trazer toda esta base para uma reorganização de ideias, para se difundir as ideias e ela continuar coesa naquilo que é o seu plano futurista. Exato, muito obrigado, Sr. Dr. Mulungu. Já vou mesmo com o Dr. Saia, a famosa teoria das relações internacionais. Dr. Saia, o que eu quero perceber junto com os telespectadores e que essas declarações dos Estados Unidos chamando dos líderes africanos de bandidos criminosos e ameaçando de tirar as tropas norte-americanas dentro do território do Níger, por exemplo, essas medidas podem ser eficazes ou como que olha para estes posicionamentos? Olha, as palavras do legislador norte-americano, na verdade, acontecem ou surgem num momento de tensão entre os estados do Sahel, contra os estados do Sahel. Porque neste momento, na verdade, se formos a olhar aquilo que é o pensamento odierno desses estados do Sahel, há uma tendência de se desvincular da antiga metrópole. Isso acontece porque a antiga metrópole não conseguiu dar independência total a esses estados. É verdade que a independência total para os estados africanos, digo que não existe. Porque os estados africanos lutaram para alcançar suas independências. E alcançaram suas independências. Mas não porque os estados africanos, na verdade, venceram ou ganharam através do uso de arma. O sistema internacional não permitia com que as grandes potências continuassem a manter colônias em África. Portanto, tinham que colonizar os estados africanos de uma outra maneira, de uma forma civilizada. E a pretensão dos Estados Unidos, ou quando teve o desejo de instalar uma base no Níger, é porque, na verdade, criou um discurso de que queria proteger lá o povo de lá do terrorismo. Mas será que os Estados Unidos conseguiram? Olha, é uma questão tão fundamental. Porque os Estados Unidos, apesar de
serem grande potência econômica e militar e tendo maior base naquele país, não conseguiram eliminar o grupo terrorista. Não grupo, são grupos, porque não é o único grupo. E neste momento, se na verdade se concretizar a saída dos Estados Unidos naquele território, isso pode criar mais instabilidade, como dizia o Mulungu, que naquela região de Sahel morreram alguns homens do grupo Wagner, o que significa que na verdade existe uma interferência norte-americana lá, porque há uma percepção de que nós estamos sendo expulsos, porque na verdade a Rússia ambiciona, neste caso, criar suas influências nesta região de Sahel. E isso é muito perigoso. Se os Estados Unidos saírem, por exemplo, daquela região do Sahel, não seria uma oportunidade exata para que a Rússia possa entrar e criar esses fortes laços? Naturalmente que a Rússia já está lá. Se formos acompanhar naqueles estados de Sahel, sempre que existe, neste caso, uma manifestação, aparecem pessoas lá com bandeira da Rússia. O que significa que a Rússia conseguiu, neste caso, trabalhar as mentes daquela população. E alguns, em alguns estados de Sahel, que, por exemplo, Burkina Faso, tem lá uma influência muito forte da Rússia. É verdade que lá sempre tem havido tentativa de golpe de Estado, mas sempre essas tentativas acabam fracassando. Acabam fracassando por quê? A segurança da Rússia está lá a apoiar a segurança de Burkina Faso. O que significa que aquela região, na verdade, será uma região de confrontação entre as grandes potências, porque os Estados Unidos não vão querer perder, neste caso, o maior investimento de maior base em África só a favor da Rússia. E isso vai colocar aqueles estados numa situação de instabilidade. E os Estados Unidos, pondo sanções àqueles estados, vão ter maior dificuldade em alavancar a sua economia. Por quê? Porque a Rússia, na verdade, se formos olhar aquilo que é a política externa da Rússia para com os estados africanos, a Rússia não costuma dar dinheiro. A Rússia dá material, neste caso bélico, para que esses estados se defendam. Mas os Estados Unidos, juntamente com os seus aliados, dão dinheiro e facilitam, neste caso, o escoamento dos recursos naturais desses estados. E olhando para aquilo que é a teoria da dependência, em que o centro busca os recursos no mundo periférico para poder alimentar-se, sempre vão criar barreira, porque aquela região é muito rica em recursos. Exato, muito obrigado, Dr. Saia. É sempre um prazer e privilégio ter aqui no nosso espaço de debate, sobretudo quando estamos a falar assuntos que dizem respeito à geopolítica. Professor Pangaia, nós mesmo estamos a ficar sem tempo. Eu queria que fizesse uma resenha do seu posicionamento quanto a esses aspectos que dizem respeito ao legislador norte-americano. Quais são as reais pretensões que podem estar por detrás desses todos os pronunciamentos a respeito dos 3 países africanos que estão nos últimos dias, ou melhor, que têm uma relação aqui, uma característica comum, que ascenderam através do golpe do Estado. Os governos atuais ascenderam através do golpe do Estado. Nós temos que perceber que a África Ocidental estão lá 14 países neste momento. Aliás, havia 14 países que estavam sob julgo da França. Então, desses 14, 3 acabaram se retirando dessa subjugação da França, que é Burkina Faso, Mali e o Níger. Se calhar temos que atualizar aqui a informação. Os Estados Unidos da América tinham assinado um contrato da retirada até 15 de setembro deste mês, mas eles conseguiram se retirar. O último soldado a sair da base do Miami, em Níger, foi no dia 4 de agosto. Já não temos base americana no Níger a partir do dia 4 de agosto passado. E esta semana também havia base aérea dos alemães. Esta semana também os alemães foram retirados, foram expulsos do Níger, retiraram-se também. A ONU tinha também os seus soldados lá e esses foram retirados também nos finais de agosto. A França
foram os primeiros, logo que houve aquela revolução a seguir, também foi retirado. Houve vários motivos que o governo atual do Níger evocou. Por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos impunha que o Níger não pudesse ter relações de amizade no concernente a outros exércitos com os outros países, senão que fosse apenas com os Estados Unidos. O governo atual rejeitou essa condição e, por conseguinte, declarou nulo e sem efeito o acordo anteriormente que existia, o acordo militar. Por sua vez, a Alemanha, ela rejeitou que o governo do Níger pudesse controlar as ações dos militares alemães dentro do Níger. E o novo governo impunha aqui todas as ações que contrariassem a soberania do Níger, praticadas pelos soldados alemães, então haveriam de ser condenados. É nesse contexto que a Alemanha não aceitou isto e, não tendo aceite, rompeu-se o contrato com os alemães. Com a França, a ONU, foi porque, na medida em que eles mantinham-se ali, cada vez mais havia a manutenção dos conflitos com os insurgentes e nunca mais conseguia se combater. E em algum momento, hoje, a França está a ser acusado de estar a fomentar os terroristas, como, por exemplo, a questão do grupo Boko Haram, a dizer de que o Estado francês não está a apoiar diretamente a esses grupos terroristas, mas está a usar algumas organizações dentro da França para estar a fomentar, a dar esforço de guerra desses terroristas. Essa foi a última acusação, ainda no princípio deste mês, em que o Níger está a imputar a França. Então, essa acusação acaba, nesse momento, a poder despertar também ao nosso país, o Moçambique. Nós temos aqui esses insurgentes, como os tais Boko Haram e mais outros, e que hoje em dia está-se a denunciar que é a França que está a poder financiar a esses grupos. Então, como é que Moçambique, por exemplo, vai combater a esses grupos, tendo em conta que tem relações amistosas com a própria França, né, na exploração do gás na bacia do Rovuma, e, por outro lado, no mesmo lugar, temos os tais Boko Haram e mais outros grupos terroristas que estão a poder ameaçar a soberania nacional. Então, é nesse contexto em que esses países do Sahel, percebendo essa possibilidade da ligação dessas potências mundiais com os grupos que estão a terrorizar os seus territórios, acabaram decidindo de poder romper toda a relação militar com esses países. Estamos a falar, tanto o Níger, Mali, Burkina Faso romperam as relações militares com os Estados Unidos, com a França, com a ONU e inclusivamente com a Alemanha. Então, e em contrapartida estavam a ser substituídos pelo grupo Wagner da Rússia. Essa é a razão que recentemente vimos que acabaram chegando no Níger e mataram cerca de 84 soldados do grupo Wagner, não é? E que logo a seguir houve um dos países aí que acabou tanto anunciando de ter havido o apoio para tal. E é essa situação que acabou também criando um conflito com esses países junto do Mali. Ao chamar esses três países nesses nomes, é precisamente por estarem contrários àquilo que são as ações que estão sendo praticadas ali. Neste momento, nós temos aqueles três países que podem estar a despertar a África. Mas, infelizmente, temos ainda naquela região o Benin, o Níger, que está nos bolsos ainda dos franceses. A Costa de Marfim, esse é outro país, é outro baluarte desses países, que muitos desses soldados que foram expulsos daqueles três países foram se instalar ou no Níger ou na Costa do Marfim. Então,
É uma situação em que, infelizmente, esses países estão a ter esse tipo de dependência. É essa a razão que esses 3 países acabaram formando uma associação dos Estados do Sahel, retirando-se da CEDEAO, e a CEDEAO está neste momento a tentar namorar a esses países para poder regressar, e ele disse: jamais nós regressaremos enquanto vocês estiverem no bolso da França. Muito obrigado, Dr. Pangaia, e também de igual forma agradeço aqui aos nossos convidados residentes, painelistas de ouro, assim como podemos designar. Caro telespectador, chegamos ao fim do nosso programa. Aliás, ao fim não, teremos que parar por aqui. Este programa não tem fim, este programa todo sábado, pontualmente 14 horas, estaremos aqui a trazer assuntos que dizem respeito à geopolítica, assim como nós ficamos por aqui. Até o próximo sábado. Boa tarde, fique bem, até o próximo.